e arroz branco. O que essas três coisas têm em comum? Elas contêm uma capacidade de causar um pico hiperglicêmico em você. Por quê? Porque são carboidratos de absorção muito rápida. Então eles têm um índice glicêmico alto. O que isso produz? Por uma reação, né? Porque o corpo tem que compensar a entrada desses açúcares tão altos. Produz uma hipersecreção de insulina. O que é a insulina? O hormônio que determina a entrada na sua célula de açúcares e todas as outras coisas, gorduras, etc. Que abre os canais de introdução dentro da célula, né? E o que você deseja? Você que deseja um corpo mais fino, livre dessa capa de gordura. Você deseja que haja saída de açúcar da célula, que a célula reduza de tamanho. Para isso, a insulina no meio extracelular tem que estar baixo. Por isso, você tem que comer pouco carboidrato e os carboidratos que você come tem que ter baixo índice glicêmico. Então vamos falar, por exemplo, do arroz, o arroz branco e o arroz integral. Se você come duas conchas de servir de arroz integral, vamos reduzir pela metade, você vai passar a comer uma de arroz integral, né? Agora, 2 conchas de arroz branco, elas têm um índice glicêmico. 2 conchas de arroz integral têm um índice glicêmico bem mais brando. Agora, isso não significa que também você vai não engordar com isso. Então, reduz pela metade. Você que come 2 conchas passa a comer uma. E você que come o arroz branco passa a comer o integral. Ou seja, eu diminuí a carga e diminuí muitíssimo o índice glicêmico. Vamos falar da farinha branca, desses pães franceses. Pô, não preciso te explicar que isso engorda. Desde os 4 anos de idade você sabe disso. Agora, qual é o maior mecanismo que isso engorda? Porque muitas pessoas falam, pô, Tércio, uma fatia de pão não tem tanta caloria assim. É verdade, mas ela tem um índice glicêmico altíssimo. E com isso, dispara muito a insulina. Só que essa insulina nunca é exatamente a quantidade necessária para que esse meio pão entre. Ela é sempre um pouquinho mais. Então você come um meio pão e você fica numa maré hiperinsulinêmica, com um pouquinho de insulina a mais do que você necessita. 1h30 depois, começa a cair vertiginosamente essa glicemia, você novamente sente fome. Daí você vai lá e come um outro pedacinho, e daí sempre vai quicando a insulina para cima. E isso é o que confere esse teu estado inchado. E se esses alimentos forem ganhando uma saturação grande em você, pode te gerar o processo de intolerância. E essa intolerância gera um processo inflamatório inespecífico. E daí você vai ficando ainda mais inchado. Por isso que às vezes você malha e está sempre com aquela cara de gordinho. Sempre com aquela cara de quem não atingiu o peso, o corpo que você queria. Não trincou, está embaçado, está acima do peso. Não adianta enganar, você não está satisfeito. Você olha no espelho e nota que quando você sentar na praia vai plom, estourar aquela barriguinha. É tudo que você não quer. Que aquela banana bag embaixo do bumbum vai puf, dilatar. Isso é causado por alimentos. Você sabe disso. Então vamos aprender a comer? Primeiro você tem que pensar nos alimentos que são os estraga-festa. Esses alimentos à base de farinha branca, os alimentos fritos, os alimentos ricos em açúcares brancos, né? E vamos aprender quais são os melhores substitutos desses alimentos dentro daquilo que o teu corpo aceita, baseado em exames que são inerentes a você, e vamos substituir aqueles que você pode pelo seu par integral. Nós vamos diminuir a carga e vamos diminuir muitíssimo o índice glicêmico. Com isso, vai ficar mais fácil, porque você já deu o passo metabólico necessário para, com muita malhação e muita disciplina, atingir o corpo que você quer para esse verão. Lembre-se de uma coisa, o seu compromisso é com você. Quem quer esse corpo é você. Então não se abandone. Eu estou aqui para que você atinja o corpo ideal. Vamos conversar? Acesse o nosso canal. Tem muita informação legal para você sobre tudo isso.